seguido, até que ele é uma pessoa muito inteligente, ele se prostra no chão e diz assim: se existe realmente um poder superior, que esse poder agora me proteja, me salve, me ajude que eu não aguento mais. Bastou ele sentiu aquela necessidade de uma proteção maior. E imediatamente chega um espírito protetor de nome Clarencio, chega até ele e o resgata daquela situação, daquela carência, daquela tristeza, daquela situação horrorosa, e o leva numa maca improvisada para o mundo espiritual, para a colônia espiritual chamada Nosso Lar. Mas André Luiz já era um espírito, assim, como nós dissemos, muito inteligente, e ele era muito dinâmico. Ele não tinha preguiça nem nada, ele falhou em alguns pontos, mas ele era um espírito muito dinâmico, pronto para o trabalho. Enquanto a maca ia chegando no portão do Nosso Lar, ele já começou a observar como é que se abria aquela porta, que não tinha porta nenhuma, não aparentava porta. Então ele ficou observando como é que eles iam entrar. E havia realmente um segredo para que só as pessoas habilitadas pudessem entrar, para evitar que espíritos trevosos, espíritos destruidores entrassem lá e perturbassem a ordem do local. Então, e quando eles entram já mesmo no Nosso Lar, André Luiz, deitado na maca, com 8 anos e meio de sofrimento, ele olha com aquela curiosidade científica, porque ele tinha sido médico na Terra, aquela curiosidade científica. Então ele começa a olhar em todos os departamentos de lá do Nosso Lar, começa a observar as diferenças dos prédios e fica, no primeiro dia que ele está internado no hospital, na enfermaria do Nosso Lar, ele já participa da oração conjunta. Então, era realmente um espírito com, assim, um futuro muito promissor. Então, ele passa a conhecer a colônia, a participar dela, ele se refaz em saúde e tal. Quando ele percebe a maravilha da organização daquele local, ele se apaixona de tal forma, ele se deslumbra de tal forma, que ele se sente egoísta de ele estar ali usufruindo de toda aquela benesse. E os irmãos dele aqui na Terra, a humanidade, nós, enfim, aqui, sem saber que do outro lado do mundo, a vida após a vida, existem coisas maravilhosas. Porque dizem os espíritos que o homem já foi capaz de pintar o inferno de Dante, né? Já foi capaz de vislumbrar o inferno e pintar, mas que o paraíso até hoje ninguém conseguiu pintar na sua íntegra, né? Por quê? Por causa da nossa inferioridade espiritual ainda. Então, nosso irmãozinho André Luiz, ele se sente egoísta dele viver naquele lugar e dele não ter tido na Terra, enquanto vivia aqui no corpo carnal, ele não ter tido toda essa noção da vida após a vida, do aprendizado espiritual, ainda aqui no corpo carnal. E então ele se sente egoísta de não trazer a mensagem. Até que, no século passado, através da mediunidade, da psicografia do grande irmão Francisco Cândido Xavier, André Luiz começa então a ditar as suas obras. A primeira que ele passa para que o Chico consiga psicografar é justamente o Nosso Lar. O nome dessa colônia espiritual que existe numa esperança de que, como o peixinho vermelho, de trazer as novidades do outro mundo, de mostrar para todos nós que, não obstante os nossos problemas do dia a dia, não obstante as dificuldades que todos nós temos esperança. A esperança de melhorar sempre, de prosperar, de progredir rumo ao grande bem, rumo à nossa melhoria íntima, a nossa melhoria espiritual. Então, André Luiz é esse peixinho vermelho
que saindo de lá, do nosso lar, vem até a terra trazer então essa mensagem de que vale a pena ser honesto, sim. Porque a gente vê hoje tanta coisa errada na terra. A gente vê tantas coisas, os valores de terra para cima. A gente vê tanta coisa errada que tem hora que a gente fala, meu Deus, será que vale a pena a gente ser tão exigente com a gente mesmo? E vale. Vale porque, como dizia Santo Agostinho, a hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente deita e dorme tranquilo, porque buscou o melhor. Buscou fazer o melhor e buscou não prejudicar a ninguém. Então a nossa consciência está tranquila. E a nossa consciência estando tranquila, nós não temos nada a nos assim, prejudicar, né? Então, essa questão da novidade da existência do mundo espiritual, como consequência daquilo que fazemos aqui hoje, como consequência do que nós somos. Então, nós somos hoje o que nós trouxemos do passado. Nas consecutivas encarnações, nós fomos construindo a nossa vida, o nosso eu. Então, erramos muito, tropeçamos aqui, caímos ali, levantamos lá, mas nós vamos realizando a formação do nosso eu. E nós todos devemos ter sempre em mente assim, uma consciência de que nós somos seres humanos. Então, nunca ficarmos nos judiando, nos punindo, achando que nós não merecemos coisas boas, que nós somos muito pequenos e sempre achando defeitos em nós mesmos. Isso nós não podemos ficar mais gastando essa essência, essa energia que é para construir e ficar nos mortificando com o passado que, como o próprio nome diz, já passou, nós não podemos mais corrigi-lo. Lembremos-nos daquela frase famosa de Chico Xavier, né? Não podemos voltar atrás e fazer um novo ponto de partida, um novo passado. Mas nós podemos nos concentrar hoje naquilo que fazemos agora e mudar o nosso futuro. Então isso nós podemos fazer. Então nós somos dotados de uma energia, de uma essência vinda de Deus, porque nós somos filhos de Deus. E nós temos em nossa alma o selo de Deus, como criaturas dele que somos. Então nós não podemos mais, no terceiro milênio, nós não podemos mais ficar à mercê de deixar o nosso pensamento ficar divagando, nosso pensamento ficar longe, só com arrependimentos, com remorsos sobre o que fizemos ou deixamos de fazer. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos realizar uma grande mudança no nosso interior, começando no momento atual, no momento de agora, hoje. Aquilo que ainda nós achamos que não corresponde às lições de Jesus, sem fanatismos, sem ideia fixa, nós buscarmos no nosso interior para conhecer a nossa verdade. Porque o Cristo dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então qual é a verdade? A verdade de que Deus vela por todos nós. Não importa a religião que professemos. Não importa se vamos para a igreja católica, para uma igreja evangélica, para um centro espírita, se rezemos só em casa, se a nossa fé for grande realmente, não importa, porque Jesus, na verdade, o Mestre Jesus não criou religião nenhuma. Jesus não veio para implantar nenhuma religião. Ele veio nos trazer um código de leis maravilhoso para nós seguirmos.